Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, GP. Muito bem, hoje é dia 23 de maio, quarta-feira. E hoje é aniversário de um piloto brasileiro muito importante, Rubens Barrichello. Está fazendo 46 anos. O Rubinho é de 1972. E parabéns ao Rubinho. Parabéns mesmo, piloto que está aí competitivo, forte na Stock Car, já ganhou título na Stock Car, passagem que a gente não precisa nem ficar se alongando muito sobre ela na Fórmula 1, mas eu vou contar uma história hoje que é engraçada e que tem um pouco a ver com essa história que corre muito em redes sociais, principalmente entre o pessoal que acompanha automobilismo e o jornalismo automobilístico, né? História que diz respeito a um suposto atrito ou uma suposta briga que eu tive ou tenho com o Rubinho. O Rubinho não fala comigo desde 2006, exatamente 2006. Não que a gente tenha se procurado, eu tenha procurado ele não falo com você, ou vice-versa, não. Mas enfim, ele ainda estava na Fórmula 1. E muita gente acha que eu briguei com ele, e eu nunca briguei com ninguém, gente, eu não brigo com ninguém. Eu sei que ele não gosta de mim, sei que tem muitas restrições, críticas a fazer, já andou me xingando, falando mal, um monte de coisa, mas eu sei disso tudo de ouvir falar, né? De outras pessoas que me contam e tudo mais. Eu não tenho problema algum com o Rubinho, muito pelo contrário, não tenho problema com ninguém, aliás, diga-se. Mas ele tem motivos, ou pelo menos é o que eu sei, né, para não gostar muito de mim. E um dos motivos é justamente a data de hoje, 23 de maio. Já vou contar essa história. Antes, só para vocês entenderem, quando que o Rubinho começou ou deixou de falar comigo, em 2006. E quando eu digo deixou de falar comigo, não é que deixou de me telefonar ou de me mandar mensagem, não. Eu nunca tive essa relação com o Barrichello, nem com piloto algum, né? Eu o entrevistava muito, aliás, é o cara que eu mais entrevistei na vida, por conta da rádio, das rádios onde eu trabalhei, dos tempos que eu cobri Fórmula 1, em loco, né, como se diz. Eu tive o prazer de acompanhar a carreira do Barrichello praticamente desde a primeira corrida, né, em 93, até quase o final, né, 2005, 2006, né, quando aí eu deixei de viajar. O Rubinho teve alguns anos de Fórmula 1, depois parou também. Mas enfim, então eu deixei de falar com ele, não porque a gente deixou de se falar, não exatamente porque a gente tivesse uma relação, mas porque eu também parei de cobrir as corridas, de viajar para as corridas, de entrevistá-lo, né? E se voltasse a fazer isso, ele estivesse correndo ainda, iria falar com ele na boa, sem problema nenhum. Como se eu estivesse numa cobertura de Stock Car, por exemplo, iria entrevistá-lo se assim achasse necessário. Mas a história toda é a seguinte, são duas histórias. A primeira, que acabou deflagrando esse processo de raiva aí que o Rubinho tem de mim. Em 2006, eu fui, como eu já vinha sendo chamado havia alguns anos, eu fui chamado pela Ferrari e pela Shell para apresentar a entrevista coletiva pré-Grande Prêmio do Brasil. Isso era uma tradição de corridas em Interlagos, né? Antes, a Marlboro fazia uma entrevista coletiva grande na quinta-feira da semana da corrida, no Hotel Transamérica. Isso acontecia sempre no Transamérica. Os pilotos Marlboro, e entre eles, claro, o Ayrton Senna. Depois, isso passou pela Ferrari, com a presença do Barrichello e do Schumacher, e depois deixou de ser Marlboro, passou a ser Shell, mas enfim, sempre havia esse evento muito, digamos, vou dizer que ele era importante, claro, era uma entrevista coletiva que era aberta a toda a imprensa mundial, mas muita imprensa brasileira, iam muitos jornalistas brasileiros que não tinham credenciamento para a Fórmula 1, então era meio que o início da cobertura oficial na semana do Grande Prêmio do Brasil. A entrevista coletiva da Marlboro, depois Shell/Ferrari. E nos últimos anos isso perdeu um pouco a importância, mas de qualquer maneira, nesses últimos anos que eu digo, 2004, 5, 6, sei lá, 3, 4, 5, 6, a Ferrari me chamava para apresentar lá, para ser o mestre de cerimônias desse troço aí. E era ok, eu sempre ia, na boa. E em 2006, eu fui com um especial orgulho até, porque era a última do Schumacher, né? Foi o Massa, depois o Schumacher. Não sei acho que foi isso mesmo. Não sei se o Massa não foi nesse dia, sei lá. Mas enfim, eu era o mestre de cerimônias da entrevista do Schumacher. E por que era importante? Porque era a última delas
com o piloto alemão. Ele já tinha anunciado que ia parar de correr naquele ano. E era a sua última corrida, né? Então fiquei muito orgulhoso de apresentar aquele evento e tal. Bom, apresentar um evento desse, a gente é mestre de cerimônias. Você fica lá, você veste o uniformezinho lá, no caso da Ferrari, da Shell, tal, o piloto do seu lado, você traduz as perguntas que as pessoas estão fazendo para ele e traduz quando o pessoal não está usando o... Aliás, não precisava traduzir resposta porque o pessoal usava aquele troço de tradução simultânea. Mas as perguntas, quando eram feitas em português, eu traduzia para o piloto em questão, no caso ali o Schumacher. E naquele ano, 2006, tinha bastante gente na plateia, não foi no Hotel Transamérica, foi ali do lado, ali tem um outro hotel, um outro auditório, não lembro direito o nome, e tem horário para tudo, direitinho, hora que entra, hora que sai, tinha os caras da Shell que davam entrevista também, é tudo uma frescurite danada, tudo cronometrado, aquela coisa toda. E aí, quando veio o Schumacher, claro, muitas perguntas, né? A última corrida dele e tudo mais. E eu percebi que estavam na plateia para perguntar os caras do Pânico, aquele programa que na época ele estava na Rede TV. E tinha um cara lá, eu acho que chama Vesgo, eu não tenho certeza se é esse o personagem, mas eu conhecia de ver na televisão. E ele tinha se credenciado pela Rede TV. E tava lá, com o microfone, tal, não sei o quê, para fazer pergunta, toda hora ele levantava a mão, tal, e eu falei, porra, pensei comigo, se eu chamar esse cara, ele vai esculhambar a entrevista coletiva. Como eles vinham fazendo com muita frequência, esses caras do Pânico, em muitos eventos abertos à imprensa e tudo mais, com artistas, atletas, políticos, sei lá, cantores. A missão dos caras era esculhambar tudo, né? E eu falei assim, não vou chamar esse cara para fazer pergunta, porque ele vai acabar com a minha coletiva. Eu vou deixar por último. Quando for a última pergunta, ele faz, aí contexto que aconteceu, acabou a coletiva, tchau. Bom, e aí foi o que eu fiz. Eu fui empurrando a coletiva, quando faltava lá um minuto, eu falei assim, bom, gente, agora é a última pergunta, você aí, do rapaz aí do Pânico, né? E aí eu lembro direitinho, ele falou assim, ele até levantou e falou assim, eu sou o fulano, acho que era esse Vesgo, do Leitura Dinâmica, que acho que era um programa jornalístico da Rede TV, não sei se existe ainda. Eu achei engraçado. E ele fez uma pergunta boa. Ele falou assim, Schumacher, se você vai parar de correr e tal, beleza, de segunda-feira, você já parou de correr, está aposentado. Quando você acordar, se você olhar no espelho, e em vez do seu rosto, você vira o rosto do Rubens Barrichello, qual vai ser a sua reação? Eu ri, achei engraçada a pergunta, fiz a pergunta para o Schumacher, ele deu risada e tal, e ele não falou nada, ele só fez assim, né? Que foi interpretado como ou eu choro ou eu tento acordar, alguma coisa assim, e todo mundo deu risada e beleza, acabou a entrevista coletiva, ótimo, não foi nada muito ofensivo para ninguém e tal. O problema é que a hora que todo mundo riu e tal, ele levantou, o cara do Pânico veio correndo à plateia, Schumacher, eu tenho um presente para você, gritando daquele jeito, assim, aí ele pediu para mim, você pode entregar para ele? Eu falei, posso, já tinha acabado a entrevista, entendeu? Aí quando o cara pega o presente, era uma tartaruga de plástico, desse tamanho assim, uma tartaruguinha de plástico, né? E aí ele entregou para mim e fica aquela muvuca, já tinha acabado, o evento já tinha acabado. O Schumacher achou engraçado, eu falei, eu levei pro Schumacher, Schumacher, os caras mandaram entregar para você. Aí o cara gritou lá de trás, fala para ele que chama Barrichello. Aí eu falei pro Schumacher, os caras estão dizendo que chama Barrichello. E o Schumacher riu, engraçadinha, piadinha ali, o xiste. É claro que pro Rubinho pode ter parecido meio ofensivo, né? Depende do seu humor, você leva isso muito a sério, mas o fato é que o Schumacher pegou a tartaruguinha, brincou com ela assim em cima da mesa, pôs um bonezinho da Ferrari nela, e é claro, é óbvio, que foi a foto daquela coletiva, talvez a foto do dia, que saiu em todos os jornais, todos os portais na época, em 2006 já tinha bastante disso, e na legenda, todo mundo escreveu, Schumacher brinca com a tartaruga Barrichello, né? Que foi dada de presente, alguns mencionaram que foi o cara do Pânico e tal, não sei que outros não, mas enfim, o que chegou pro Rubinho no autódromo foi que eu dei pro Rubinho, levei pro Rubinho uma tartaruga, levei pro Schumacher uma tartaruga e disse que se chamava Barrichello. Aqui não há muita exatidão nessa afirmação. Quem deu a tartaruga foram os caras do Pânico,
que aliás eram amigos do Rubinho, viviam levando o Rubinho lá na Jovem Pan, eram os mesmos, né? O Pânico era da rádio e na televisão. Acho que não existe mais, né? Acabou na televisão, não sei se existe na rádio ainda. Mas fazia muito sucesso e tal, então foram esses caras que levaram a Tartaruga. Eu apenas peguei e entreguei para o Schumacher, sem maldade nenhuma, mas aí o que ficou, o que chegou ao Rubinho foi que eu levei uma Tartaruga para o Schumacher dizendo que chamava Barrichello. Bom, paciência, se o cara vai deixar de falar comigo por causa disso, o que eu posso fazer? Eu não vou me defender disso. Mas, e esqueci o assunto, bem, enfim, também já não estava mais viajando e tal, e nunca falei com o Rubinho sobre esse assunto. E logo depois, poucos anos depois, 2, 3 anos depois no máximo, eu já estava na ESPN, e aí é o outro provável, possível, não sei nem se ele sabe disso, né, mas possível motivo de o Rubinho ter raiva de mim. Eu estava fazendo uma pesquisa no Google sobre a data 23 de maio. Bobagem, sabe aquelas coisas que às vezes você fala assim, putz, o que era mesmo 23 de maio? Era MMDC. Essa data é uma avenida muito importante em São Paulo, a Avenida 23 de Maio. E é aquela coisa que é ligada ao movimento constitucionalista. Na verdade, eu queria lembrar o que era o MMDC. Era Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, né? Acho que é isso, eu esqueci de novo. Eu queria tirar essa dúvida, por alguma razão, que eu não lembro qual que era e não era muito importante. Então, eu botei 23 de maio ali, no Google, e aí apareceu, uma das primeiras coisas que apareceram ali foi que o dia 23 de maio é o Dia Mundial da Tartaruga. Eu olhei aquilo e falei assim, porra, tartaruga tem um Dia Mundial? Não tá nem lembrando da história da tartaruguinha lá, né? Aí, eu continuei minha pesquisa para procurar os nomes dos caras lá, Martins, Miragaia, aí eu falei, caralho, 23 de maio. Aí eu fiz assim, juro gente, é que não tinha uma câmera, uma webcam para me filmar, porque eu juro que eu fiz assim, puta merda. 23 de maio é o aniversário do Rubinho, e é o Dia Internacional da Tartaruga. Puta que pariu. Como guardar esta informação? Gente, não tem como. Não tem como. Porque é engraçado. Não adianta. O Rubinho pode ficar bravo, os fãs dele, os pais dele, a irmã, a mulher, os filhos, todo mundo pode ficar bravo. Pode ficar bravo. Mas, dia 23 de maio é o Dia Mundial da Tartaruga. E, coincidentemente, é o dia do aniversário do Rubinho. Esse é o tipo de informação que você não guarda. Não que isso vire notícia. Não é isso. Não é uma matéria, né? Primeiro porque o Dia Mundial da Tartaruga, eu andei lendo, ele foi instituído no ano 2000 por uma associação americana, American Tortoise Rescue, que cuida da preservação das tartarugas no mundo inteiro, sei lá. E eu não consegui nenhuma explicação do porquê esta data específica. Até mandei um e-mail para essa associação hoje mesmo para perguntar. Não me responderam. Mas era uma coincidência muito engraçada, gente. Era muito engraçada, né? Que se fosse comigo, por exemplo, se alguém descobrisse que o dia 15 de julho, que é o dia do meu aniversário, é o Dia Mundial do Jegue, do jumento, o que fosse, né? Eu jamais iria me sentir ofendido por isso, né? Eu ia achar engraçado também que eu vou fazer. Mas o Rubinho parece que não achou, é o que me disseram também, né? Realmente não sei se é verdade, não sei se ele sabe e tudo mais, mas eu sei que eu mencionei isso em algum programa lá na TV, na ESPN na época, ou escrevi no blog, fiz alguma brincadeira. Mas, cara, como eu disse, não é motivo para ninguém ficar morrendo de raiva. O fato é que 23 de maio, que é o aniversário do Rubão também, do Rubinho e de um monte de milhões de pessoas que fazem aniversário no dia 23 de maio, é o Dia Mundial da Tartaruga. Paciência. Aliás, é uma situação análoga a uma outra que foi muito engraçada, que eu também descobri sem querer, que era o nome do Thiago Monteiro. Não sei se vocês lembram do Thiago Monteiro, aquele piloto português. Um dia eu estava pesquisando a ficha dele, não sei para que matéria, para que coisa. E aí, cara, eu descobri num site português que o nome inteiro dele é Thiago Vagaroso Monteiro. Eu falei, puta que pariu, como é que um piloto de corrida pode chamar Vagaroso? Eu achei tão engraçado isso. É a mesma história da tartaruga. E um dia eu entrevistei o Thiago Monteiro por telefone até, não lembro porquê, na rádio. E aí eu falei disso, eu falei, porra, Thiago, você vai... Ele era uma simpatia, é uma simpatia. Eu falei, cara, eu tava aí outro dia pesquisando sobre a tua carreira e tal, não sei o que lá.
e eu descobri que teu nome é Vagaroso, cara, como é que pode? Ele, ele riu muito, ele falou, é verdade, meu nome é Vagaroso, e não sei o que, levou super na brincadeira, quer dizer, não virou uma ofensa, não virou nada de muito grave, e toca a vida, pô, né? Tá cheio de casos engraçados, de nomes que combinam com as profissões ou não combinam com as profissões, e no caso do Rubinho tem essa história. Só para vocês saberem, o dia 15 de julho não é o Dia Internacional Mundial do Jegue ou do Jumento, muito pelo contrário, dia 15 de julho é o Dia Mundial do Homem. Não tem o Dia Internacional não tem o Dia Internacional da Mulher. O dia 15 de julho, que é o meu aniversário, é o Dia Internacional do Homem. Também não me pergunte por quê. Talvez por minha causa. Mas, enfim, Rubinho, se você estiver vendo, que não está, com certeza, não é para ficar ofendido. Parabéns, de verdade, pelo seu aniversário, pela sua carreira. Parabéns às tartarugas todas também, que é o dia da preservação delas. É apenas uma grande coincidência, curiosa e engraçada coincidência. E vamos tocando a vida. E para fechar, que já está longo esse vídeo, como sempre, falando em tartarugas, eu informo que hoje, dia 23 de maio, o meu editor, o Gilberto Amaral, vai inscrever o meu livro, Dois Cigarros, o meu romance, no prêmio Jabuti. Tá vendo? O maior prêmio literário do Brasil é uma tartaruga, é um jabutizinho. E meu livro vai ser inscrito no prêmio, sei lá o que vai acontecer, né? Seria uma zebra monstruosa se eu fosse lembrado pelos julgadores. Mas a gente vai escrever o livro, não só o livro na categoria romance, como também na categoria capa, que a capa é muito bonita. E realmente a capa é muito bonita. Tem textura e tudo. Tá bom? Então, tartarugas, jabutis, e similares, parabéns a todos. Rubinho, sem sacanagem, se você estiver vendo, parabéns, de verdade. Essas histórias são as duas que eu contei. São a expressão mais pura da verdade, né? A história da tartaruguinha do Schumacher e essa da sua data de aniversário. E ninguém precisa ficar ofendido por causa disso. Aliás, você mesmo, o Rubinho, me parece já que há algum tempo começou a ficar mais velho, tal, começou a ficar um cara meio como é que você fala? Desencanado dessas coisas. Dá para perceber que o Rubinho melhorou muito, né, no seu relacionamento com as pessoas, com os colegas, com a imprensa e tudo mais. A coisa de virar pai, tudo isso ajuda muito, as pessoas crescem, né? Todo mundo cresce. E felicidades mesmo ao Barrichello. Nesse ano, que é um ano dificílimo para ele, teve aquele problema de saúde no começo do ano e ele conseguiu superar com muita força de vontade e tudo mais, e continua firme e forte na Stock Car, tá bom? 23 de maio. Parabéns a todos que fazem aniversário hoje. É isso. Amanhã a gente volta para falar mais e provavelmente, claro, falar de Mônaco. Afinal de contas, nesta quinta-feira começam os treinos lá em Monte Carlo, tá bom? Valeu, bom dia para todo mundo. Feliz Dia Mundial da Tartaruga. Procurem no Google, vocês vão ver que não é sacanagem minha, não. Tem até um site, chama como é que é? World Turtle Day. Tem um site que diz lá tudo que vocês têm que fazer, as pessoas têm que fazer no mundo para ajudar as pobres das tartarugas, que segundo esse site aí, daqui a 50 anos vão estar em extinção. E olha que as bichinhas vivem tempo para burro. Não morre nunca, tartaruga. Tchau. Gente, o vídeo tinha terminado, estava longo demais, e eu mandei esse adendo, eu não sei nem se o pessoal vai conseguir editar, tá bom? Mas é que, puxa vida, o pessoal da associação, da American Tortoise Rescue, foi muito simpático e me respondeu o e-mail. Eu tinha dito no vídeo que eu tinha perguntado por que 23 de maio é o Dia Mundial da Tartaruga, e que tinha mandado um e-mail para os caras que criaram esse dia, e que não tinha recebido resposta, mas acabei recebendo depois que eu gravei o outro vídeo. Então eu faço questão de registrar, eu acho que foram tão simpáticos. A Susan Tellen, que é diretora executiva da American Tortoise Rescue, ATR, e founder do World Turtle Day, americano é muito engraçado, né? Fundadora do Dia Mundial da Tartaruga, que tem até uma marca registrada, não pode usar qualquer um não, hein? Ela me mandou um e-mail aqui agora e diz o seguinte, olha, I pick up the date out of her head. Bom, eu vou ler aqui, traduzir, vou fazer uma tradução livre. Ela diz que escolheu a data a esmo, ela brinca, tirei do chapéu, mas principalmente porque é meu aniversário. É aniversário da Susan Tellen, que é diretora executiva da associação aí que protege as tartarugas. E dessa maneira, diz ela aqui, eu jamais esqueceria. Ela ri, né?
E aqui tem um link e tal, com press release sobre o Dia da Tartaruga, se você não viu e tudo mais. E, enfim, então tá explicado. 23 de maio, além do aniversário do Rubens Barrichello, é aniversário da Susan Tellen, que é aparentemente aqui uma das fundadoras dessa American Tortoise Rescue, que já salvou essa organização mais de 4.000 tartarugas desde a sua fundação em 1990. Tartarugas raras de várias espécies, né? Que segundo eles aqui podem ser extintas da Terra em 50 anos, se continuar essa matança e tudo mais. Causa nobre, as lindas tartaruguinhas. Pare de piscar esse computador do inferno. Então tá explicado. O dia da tartaruga ele é o dia 23 de maio, porque é o aniversário da moça que resolveu criar esse dia para ela não esquecer nunca. Tá explicado. Tomara que tenha dado para editar. Valeu, tchau.